Porque a empresa ASR Locação de Veículos e Máquinas, uma das empresas ganhadoras daquele leilão que foi anulado, já vendeu milho para a Companhia Nacional de Abastecimento em dezembro de 2023. O empreendimento, que é sediado em Brasília, não tem histórico de comércio de cereais, compra e venda de grãos, mas arrematou um lote de 12,7 mil toneladas do governo a um custo de 19 milhões e 800 mil reais. Esse edital foi assinado pelo presidente da Conab, Edgar Preto, e o milho foi adquirido a pedido do governo da Bahia. O capital social da locadora de veículos é de 5 milhões de reais. Ela conta com 45 funcionários, está enquadrada no lucro presumido, que indica faturamento anual de 4 até 78 milhões de reais. Dávila, nós repercutimos aqui o leilão para a importação do arroz. Surpreendeu a informação de que algumas empresas que não eram do ramo acabaram vencendo o certame. Depois das informações vierem à tona, foi suspenso, foi cancelado esse leilão e, claro, outras notícias agora começam a aparecer, como, por exemplo, aqui a empresa que é especializada na locação de veículos e máquinas chegou a vender milho para a Conab, para o governo federal, o que causa espécie, causa estranhamento, porque não é uma empresa especializada no comércio de grãos. O que a gente precisa considerar? Bom, várias coisas nessa locadora, né, Caniato? Primeiro porque ela parece ser uma central de talentos, porque tem locação de veículos, construção civil, comércio de milho, até produção cultural e filmes. Então a locadora realmente deve ser um banco de talentos inacreditável. Agora, outra coisa que chama atenção nessa locadora são os sócios dessa locadora, né? Um dos sócios é, por coincidência, o assessor deste que acabou de ser demitido, Nery Geller, da Secretaria lá do Ministério da Agricultura, e que foi um dos responsáveis pelo leilão. O segundo sócio que chama atenção é o filho de Nery Geller. Também é outro sócio dessa locadora. Então, além de ser um banco de talentos, tem as melhores conexões com aqueles que estão dirigindo ou capitaneando o Ministério da Agricultura. Mais uma vez, é sempre coincidência. O talento pessoal aflora de uma forma inacreditável quando algum parente está no poder. Pois é, muito interessante isso que o Dávila acabou de destacar, porque quando você faz um contrato social de uma empresa, viu, Cristiano Beraldo, você tem que indicar, o seu contador naturalmente vai indicar qual é o segmento em que você vai atuar, né? Tem até um código, o KNAI, você tem que apontar exatamente quais serão os serviços que você vai realizar. Mas você também pode colocar KNAIs secundários, ou seja, por exemplo, imaginemos que eu abra uma produtora de vídeo e além da produção de vídeos e comerciais, por exemplo, eu também preste serviço de dublagem ou cópia de materiais de audiovisual, por exemplo. Então tem alguns KNAIs secundários. No caso dessa empresa, de fato, o KNAI principal, aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente sem operador. Pois bem, e aí aparecem uma porção de KNAIs secundários, uma porção mesmo, eu nem sei quantificar, mas talvez uns 35, e aí são diversas atividades que não têm relação entre si. Produção de material audiovisual, também construção, comércio dos mais variados, obras de urbanização, obras de terraplanagem, construção de edifícios, ou seja, como disse o Dávila, é uma fábrica de talentos, né? Com 45 funcionários, conseguir realizar essa quantidade de serviços, olha, alguma coisa não cheira bem, né, Beraldo? Keneto, você vê também problema em tudo, né? Você desconfia de todo mundo, você precisa, né, acreditar na boa-fé das pessoas, Keneto, porque você acha que tem algum problema? Os sócios se reúnem e aí resolve, não, vamos aqui abrir uma sociedade, a gente vê que tem uma oportunidade no mercado de aluguel de máquinas, veículos, etc. Então vamos montar aqui uma sociedade. E aí é natural, é esperado até, que um dos sócios fale, peraí, mas vejam, além de alugar máquinas, quem sabe talvez a gente construa um prédio, né? E aí vem o outro sócio e fala, não, pessoal,
eu acho que além de alugar máquinas, veículos, de construir prédio, quem sabe a gente também não vende milho para o governo. E aí vem um terceiro, isso, milho, arroz, ora, vamos fazer tudo. É assim, Canhoto, que as coisas acontecem, isso é muito natural, é muito esperado, né? Então a gente fica aqui fazendo de conta que está tudo certo. A gente ouve as justificativas dos envolvidos e tem que achar que está tudo certo. Agora, se alguém do governo, se alguém do Congresso realmente tiver incomodado com o cheiro podre que sai dessa história, eu acho que era importante começar a tomar medidas bastante efetivas. Porque se alguém acha razoável que uma empresa de aluguel de máquinas e equipamentos, por acaso em 2023, 2023, governo novo, resolve fornecer grãos para a Conab, depois, diante de uma tragédia que abateu o Rio Grande do Sul, resolve vender arroz, importar arroz para vender arroz. Quer dizer, se alguém quer levar a sério o absurdo que está diante de nós, é fundamental que se tome medidas efetivas para dar o exemplo. Para dar o exemplo. A gente está acompanhando o que está acontecendo na Petrobras, aonde obras que já custaram mais de 10 vezes o seu orçamento inicial e até hoje não estão concluídas, foram retomadas agora. A encomenda de plataformas, disso e daquilo, estão aí a toda, bilhões e bilhões sendo gastos de novo naquela mesma fórmula que já deu em cadeia no passado. Fundos de pensão nadando de braçada embaixo do radar. Então, se alguém tiver o mínimo senso de compromisso com o Brasil, essas pessoas que estão aí na posição de poder, sobretudo o Congresso Nacional, que tem que agir de forma independente, que tome as medidas necessárias para expor de forma inequívoca que estamos diante de uma das grandes... Eu ia falar uma palavra que não devo usar esse horário. Então, estamos diante de um dos grandes absurdos produzidos até aqui por esse governo. Dávila, quanto mais os veículos de comunicação mexem nessas matérias investigativas, mais indícios aparecem de coisas e processos que aparentemente não respeitaram o que se espera, não apresenta a lisura adequada para um tipo de procedimento que é público, né? Como, por exemplo, a aquisição de milho por parte do governo federal ou a realização de um leilão para importação de arroz, enfim. Isso remete a algo que a gente viu talvez há uns 10 anos, né? Muitos casos de corrupção que vieram à tona e também com uma administração em que vários membros hoje estão no poder. Agora, aquilo que aconteceu no passado deveria servir de exemplo para que os que estão no poder hoje tratem de promover uma administração assim muito firme em relação a qualquer tipo de indício de corrupção. O que se espera da administração federal agora? Olha, se espera que dê o bom exemplo, mas não é o que acontece, é o que o Beraldo acabou de mencionar. O mau exemplo vem de cima, né? O aparelhamento, novamente, de órgãos públicos das estatais com indicações políticas. Agora foi suspenso, mas até pouco tempo atrás é um governo que lutou para mexer nas leis das estatais justamente para indicar seus aliados políticos. Aqueles que têm ligação política, mas nenhuma competência técnica. Depois nós tivemos o Supremo Tribunal Federal anulando todas as provas de maneira monocrática, esperamos que isso se reverta, mas hoje vale monocrática, todos os escândalos de corrupção de réu confesso, não é que foi um depoimento, não, o réu confessou o crime de corrupção, mas monocraticamente um juiz simplesmente acaba com todas as provas. Então, quando dá o sinal de luz verde, de volta à corrupção, aparelhamento do Estado, utilização da máquina pública para fins privados, é isso que começa a acontecer.
começa a ter leilão, locadora começa a aparecer para participar de leilão, aí a locadora tem como sócio o filho do secretário, tem como sócio um assessor do secretário, e isso tudo começa a soar como no passado, como você bem disse, há 10 anos, quando a Lava Jato desvendou o maior escândalo de corrupção do Brasil. Então tudo isso é o exemplo de cima, porque se tivesse alguém pulso firme em cima, certamente esses outros aproveitadores, vamos dizer assim, da fraqueza pelo dinheiro que acaba cedendo a esquema, não estaria atuando. Só para um efeito comparativo, é o que está acontecendo na Argentina hoje, com o presidente Milei, dando o exemplo de cima, cortando privilégio, demitindo funcionários públicos que não trabalhavam também, que viviam ali de sinecura e tal, e dá um bom exemplo, começa a diminuir a roubalheira, os esquemas embaixo, porque as pessoas começam a notar que aquela decisão está chegando em todo mundo. Se já pegou o peixe grande, vai pegar o peixe miúdo. No Brasil, o oposto. O sinal de cima é que escândalo de corrupção nunca existiu no Brasil, que é tudo uma farsa, que foi tudo abuso da justiça. Então o sinal que está dando é que um leilão de arroz que vai comprar 200 mil toneladas, Caniato, parece peixe pequeno num esquema gigantesco que está acontecendo, e como foi o caso, por exemplo, das empreiteiras na Lava Jato. Pois é, e várias pessoas se manifestando aqui. Haroldo Araújo, locadora de carros, vender milho, coloca aquela carinha dando risada. Outra mensagem aqui, o Lucas Parnoff, cirúrgico, o Beraldo, e também o Fábio Moraes. Onde estão os órgãos reguladores? Quero agradecer muito as pessoas que se manifestam, enviam mensagens para o nosso chat. Pelo menos eu estou lendo o do canal Jovem Pan News no YouTube.